Olá! Ainda sobre o tema personalidade, vamos abordar nesta aula os tipos de personalidade a partir do estudo de diversas linhas da psicologia que se dedicaram à pesquisa do assunto, cada uma delas com ênfase teórico e metodológico diferente. Mas apesar de todas as diferenças, todas elas produziram conhecimentos importantes na tentativa de achar resposta a muitas questões que esse tema nos impõe. Por ser impossível nesse momento abordarmos todas as teorias e todos os tipos de personalidade que foram propostas, veremos os principais, que podem nos ajudar a ter uma noção teórica e que possa nos ser útil. Vamos iniciar com a psicanálise freudiana, que serviu como base a maioria das outras linhas da psicologia. Segundo Freud, existem basicamente 3 fases do desenvolvimento psicossexual: a fase oral, fase anal e fase genital ou fálica, e a possível fixação em uma dessas fases contribui para caracterizar o tipo de personalidade. A fase oral é a primeira fase do desenvolvimento caracterizada por Freud. Esta fase se inicia a partir da pulsão do bebê em se alimentar. O reflexo da sucção em um primeiro momento e depois se inscreve uma experiência de satisfação através da boca, ou seja, da cavidade oral. Essa satisfação que provém da saciedade, da temperatura e do sabor do leite se acrescenta a aspectos afetivos, como o cheiro, o som dos batimentos cardíacos, o calor e, no melhor dos casos, o afeto da mãe. A partir dessa base, que é a relação com o outro, mediado por uma parte do corpo, nesse caso a boca, acrescida de uma experiência de satisfação, faz uma marca pulsional, mais tarde ampliando sua satisfação do alimentar-se para todas as outras atividades com essa parte do corpo, como por exemplo o falar, o beijar, etc. Uma fixação nessa fase pode ter uma posição de tomar as coisas para si, apresenta uma certa dependência. A fase anal tem a ver com o momento em que o controle dos esfíncteres começa, e ao sair das fraldas, a criança se relaciona com quem faz a função materna e o fazer xixi, o fazer cocô no piniquinho, passa a ser um valor. A fantasia da criança nesse momento é que seus excrementos são, de certa forma, oferecidos à sua mãe, e ela os libera ou os retém. E aí se estabelece toda uma relação a partir da forma como vai se estabelecer uma espécie de jogo, em que há uma demanda da mãe e a maneira particular com que a criança vai responder a ela. Lembrando que aí também há uma experiência de satisfação em partes do corpo. A teoria nos diz que as pessoas com fixação nessa fase podem apresentar comportamentos metódicos, parcimoniosos e não raramente acumulam objetos e coleções, e podem ser avarentos. A fase genital ou fálica é a última fase do desenvolvimento. A criança caminha para uma identificação sexual e o exercício dela na vida adulta. As pessoas que passam por essa fase são as pessoas que obtiveram seu desenvolvimento e parecem ser equilibradas, responsáveis e adequadas ao meio. De modo geral, a expressão estruturas da personalidade se refere às características estáveis da personalidade. Vocês vão perceber ao longo desse estudo que, embora seja possível encontrar alguns elementos que são padrões na personalidade, cada pessoa possui uma constituição única da personalidade e que a maioria dos traços são comuns a todos, mas em graduações diferentes. Então, mesmo que você reconheça em você mesmo e nas pessoas com quem você convive alguns desses traços, o que caracteriza realmente uma personalidade é o conjunto e não somente esses traços isolados, além de que os traços podem ser mais acentuados ou mais leves. É importante que vocês saibam que as diferentes teorias da personalidade se diferenciam quanto às estruturas, que são as características estáveis da personalidade, consideradas básicas. Traços ou disposições têm a ver com as reações de um indivíduo a diferentes situações. Por exemplo, quando se diz que uma pessoa é espontânea, quer-se dizer que ela se comporta dessa maneira em diferentes situações.
Tipos psicológicos são considerados como categorias, como por exemplo os termos introvertido e extrovertido, que foram nomeados por Jung como descrição de dois tipos psicológicos, ou seja, para ele algumas pessoas são extrovertidas e outras são introvertidas. Outros autores preferem ver a personalidade como um sistema ou um conjunto de sistemas, porque eles não procuram características isoladas de uma pessoa, mas procuram observar como tais características e mesmo a pertinência a determinado tipo psicológico são geradas através da interação entre diferentes processos mentais, as emoções, pensamento, cognições. Tais autores, assim, não veem a extroversão como um exemplo, como algo que uma pessoa tem ou que uma pessoa é, mas como uma descrição da forma como a pessoa se comporta e é resultado da interação entre as formas de pensar e de sentir do indivíduo. Como vocês podem ver, as diferentes teorias da personalidade não se diferenciam somente quanto aos elementos que tomam como base, mas também quanto à relação que há entre eles. As teorias da personalidade se diferenciam quanto à maneira que explicam a dinâmica da personalidade, ou seja, a motivação e outros aspectos que levam à ação, assim como também se diferenciam quanto à maneira como explicam o desenvolvimento da personalidade e ao valor que dão aos diferentes fatores que desempenham um papel no processo de desenvolvimento. Algumas teorias afirmam que o comportamento humano tem dois objetivos principais: a busca de prazer e evitar sensações desagradáveis. Assim, as necessidades humanas surgem de um aumento da pressão interna desagradável que exige uma solução, ou ainda da busca de um estado de maior prazer, por exemplo, de fama, dinheiro, poder, reconhecimento, entre outros. Outras teorias, pelo contrário, partem do princípio de que o ser humano busca, sobretudo, sua autorrealização, ou seja, seu desenvolvimento pleno enquanto pessoa. Segundo tais teóricos, o desenvolvimento de si mesmo possui um valor tão importante para o ser humano que ele estaria disposto a aceitar um aumento de tensão e estresse para atingi-lo. Outras teorias dão ainda maior ênfase aos processos cognitivos, ao esforço do indivíduo de compreender a si mesmo e ao mundo que o cerca. Para tais autores, o maior esforço do ser humano não está tanto no direcionado ao hedonismo ou à autorrealização, mas à busca de consistência interna e compreensão do mundo. Isso significa aqui que o ser humano está empenhado a construir cognitivamente uma autoimagem e uma imagem do mundo que o cerca consistentes, mesmo que à custa de dores e desprazeres. Sobre essas questões, a pesquisa recente parece apontar para algo mais complexo, em que os diferentes tipos de motivação têm importância variada e estão sempre em interação. Como já foi dito, as teorias da personalidade se diferenciam também quanto à maneira como entendem o desenvolvimento, a importância dos fatores genéticos e biológicos, dos fatores psicológicos, a história pessoal do indivíduo e experiências de vidas, e dos fatores ambientais, cultura, classe social e família. Não vamos perder de vista que as primeiras teorias da personalidade surgiram em um contexto clínico e com o objetivo de obter fundamento teórico para os transtornos mentais e seu tratamento. As teorias que surgiram depois, mesmo não tendo se originado em um contexto clínico, oferecem também possibilidades novas para a psicoterapia. A capacidade de determinada teoria de guiar e enriquecer a prática terapêutica é um dos principais elementos para uma avaliação da relevância dessa teoria. Para finalizar, vocês devem entender que as teorias de personalidade refletem a própria complexidade do ser humano e, sendo assim, são parciais. Continuaremos na próxima aula com o tema dos distúrbios de personalidade. Até lá!